Eu sou a Rô. E eu sou o Tilão. E este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva. Bem-vindos à Memória Popular Brasileira, o podcast que tem como objetivo lembrar dos acontecimentos que, como sociedade, nós não podemos esquecer. E no episódio de hoje, eu e a Rô... Fala oi, Rô! Oi! Nós vamos falar sobre o incêndio do Ninho do Urubu, que ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019 e deixou 10 adolescentes mortos e 3 feridos. Garotos do Flamengo, que lutaram muito para estar aqui, para vestir a camisa do clube de maior torcida do Brasil, um dos mais famosos do mundo, que tinham o sonho de um dia jogar no time profissional, mas que perderam suas vidas muito antes disso acontecer. Como eu falei no episódio anterior, um dos objetivos do nosso podcast é não naturalizar ou esquecer tragédias. Nossa missão é ser um meio de manter a memória viva e com ela as demandas por justiça. Aqui não queremos cometer um erro muito comum, que é o de confundir fatalidade com negligência. 8 de janeiro de 2019. O desespero foi registrado por câmeras de segurança do clube durante a madrugada. O fogo rapidamente se alastrou. Em minutos, parte do centro de treinamento milionário do Flamengo estava em chamas. 10 mortes. Começava ali a dor das famílias que buscam até hoje por respostas do Flamengo. Mas, Rô, qual é essa diferença entre fatalidade e negligência? Então, Tilão, fatalidades são acontecimentos inevitáveis, aqueles que ocorrem por motivos de força maior. Os acontecimentos fatais não necessariamente têm as mesmas origens e razões do que aqueles que ocorrem por negligência. Negligência são acontecimentos de outra natureza. São fatos ocorridos por falta de cuidado, de atenção. Nas tragédias que ocorrem por negligência, é muito perceptível o desleixo, o abandono. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi então. Quando a gente fala da tragédia do Ninho do Urubu, nós estamos falando de um acontecimento inevitável ou de uma negligência? Claramente, negligência. O incêndio do Ninho do Urubu não foi ocasionado por um raio que atingiu os dormitórios e depois pegou fogo. O incêndio do ninho ocorreu devido às condições precárias dos alojamentos, os quais não tinham certificado do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Nós estamos falando que o clube mais rico do Brasil e com a maior torcida do mundo alojava adolescentes em dormitórios que não cumpriam com as normas básicas de segurança previstas pela legislação. Rô, então definitivamente nós não estamos falando de um acontecimento inevitável. O Ninho do Urubu é um caso claro de desleixo e de abandono. Inclusive, de acordo com o Ministério Público, se trata de um incêndio culposo e qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. Na verdade, o caso do Ninho do Urubu só foi fatal porque antes alguém foi negligente. Bom, no episódio anterior nós falamos sobre disputas pelo passado e como construímos a memória social. Como a memória é individual e subjetiva, a forma de lidar com o ocorrido muda de acordo com os compromissos políticos, sociais, emocionais, afetivos daqueles que lembram. Por outro lado, a memória também pode estar filtrada pelo desejo de impunidade, compromissos financeiros, necessidade de preservar a imagem, entre outros fatores. Meu filho tinha um sonho que seria jogar no Maracanã, ouvir a torcida gritar o nome dele e tal. Estava caminhando para isso. Sonho virou tenda. A forma de lembrar da tragédia do Ninho do Urubu por parte dos pais desses meninos é muito diferente da minha maneira de recordar. Por mais que eu me simpatize, por mais que eu me empatize e me una a eles para pedir justiça, com certeza a memória de perda dos familiares das vítimas é muito diferente da minha. Os pais vão sentir saudade, eles têm um monte de lembranças cotidianas. Para os amigos e familiares, esquecer é muito impossível.
Oi, Beno. Oi, Jorge. Oi, Arthur. Oi, Jardim. Cristian. Riquelmo. Oi, Samuel. Fábio. Vitor. Oi, Átila. E aí? Como você tá? O que tem feito? Me conta as novidades, como você fazia todas as noites. Gostaria de poder te ver, te contar como estão as coisas por aqui, te mostrar a casa que a avó tá morando agora, te mostrar seu quarto, suas coisas, do jeito que você gostava. Até o Toby sente sua falta. Queria tanto poder te ver chegar em casa dizendo: mãe, cheguei, tá pronto o almoço? E o pior é que tem dias que eu espero isso acontecer. Inclusive, Rô, a forma de lembrar do evento por parte do presidente e dos dirigentes é muito diferente. É conveniente para eles virarem a página e esquecer. A memória do incêndio do Ninho do Urubu vai estar atravessada por compromissos financeiros, pela culpa, pela necessidade de impunidade. O evento pode ser visto simplesmente como uma dor de cabeça para eles. Queimar o sonho. Sonho, os projetos, a alegria, né? Que ele gostava muito. Ele vinha para cá e falava assim: você vai aprender todos os hinos do Flamengo, porque eu quero ver você na torcida e cantando o hino dele. E você não faz eu passar vergonha não, você vai cantar direitinho. Então para mim era tudo. Quando apoiamos as vítimas, nós estamos fortalecendo, de alguma forma, o pedido de justiça. Nós estamos conformando uma memória social. É uma forma de dizer que não importa o quão poderoso você seja, se você cometeu um crime, você tem que pagar. Nós estamos declarando que nunca mais nenhum clube poderá oferecer instalações precárias para alojar nossas crianças e adolescentes. Você vai aprender todos os hinos do Flamengo, porque eu quero ver você na torcida e cantando o hino dele. E você não faz eu passar vergonha não, você vai cantar direitinho. Então para mim era tudo. Olá, nação rubro-negra. A Flá TV reuniu aqui o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vice-geral e jurídico Rodrigo Dunche de Abranches e também o CEO do clube, Reinaldo Belotti. Eu estou com várias perguntas aqui da imprensa para vocês. O assunto hoje é um incêndio que aconteceu aqui no Ninho do Urubu no dia 8 de fevereiro e está prestes a completar um ano. Vou começar com o senhor, Rodolfo Landim. Esse assunto já está superado? Então, essa foi certamente a maior tragédia da história do Flamengo. A gente vai ainda conviver com isso durante muito tempo na nossa memória. Acho que todos aqueles que trabalham aqui no Ninho, até num nível mais elevado, mas os torcedores do Flamengo também, todos eles. E certamente, por mais que isso vá com o tempo sendo curado, vão ficar as cicatrizes. Nos áudios que acabamos de escutar, é possível observar um exemplo claro de formas de lidar com o passado. De um lado, nós temos os pais das vítimas, que falam de uma ferida. Ferida é aquilo que ainda dói, aquilo que ainda está aberto. Se você tem um machucado, por exemplo, e resolve cutucar esse machucado, você vai sentir dor. Ferida é um machucado que ainda dói, é aquilo que está aberto, é uma dor que nunca vai te deixar esquecer. Já do outro lado, nós temos o presidente do Flamengo falando em cicatriz. Cicatriz faz você lembrar de algo que aconteceu. Como ele falou, vai ficar para sempre na nossa memória. Mas a grande diferença entre uma ferida e uma cicatriz é que a ferida ainda dói. Já a cicatriz não, eu posso tocá-la que ela não vai doer. As lembranças daquele dia trágico ainda estão frescas na nossa memória, mas as coisas estão caminhando no sentido de que a gente possa, de alguma forma, virar essa página triste, logicamente sem esquecer essa tragédia. E ainda, o vice-presidente fala de virar a página. Para os pais, amigos, familiares, virar a página é uma impossibilidade, porque simplesmente ainda dói. É um exercício difícil, para não dizer impossível. Esquecer de uma ferida que ainda dói. O vazio de não ouvir suas risadas, dos vídeos sem graça que você adorava ver no YouTube. Sabe que sou chorona. Eu senti a sua falta, choro todos os dias. Olhar suas fotos, suas coisas e saber que nunca mais poderei te ver. Como que o caso avançou em termos de justiça? O que eu quero dizer é o seguinte.
As famílias foram indenizadas, identificaram os responsáveis, os familiares foram devidamente acolhidos pelo clube. Ou seja, o que tem sido feito para que o caso do Ninho do Urubu não caia no esquecimento? Então, Tilão, em dezembro do ano passado, o Flamengo fechou mais 2 acordos com os familiares de 2 das vítimas, Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Com estes 2, ao todo são 8 acordos feitos pelo clube. Com respeito à justiça, até o ano passado ninguém havia sido oficialmente responsabilizado pelo crime. Como fruta de luta e resistência dos familiares das vítimas e organizações, como o movimento Não Esqueceremos, no dia 15 de janeiro deste ano, o Ministério Público, com um enorme atraso, denunciou 11 pessoas pela tragédia do Ninho do Urubu, o que de alguma forma é um conforto para os familiares das vítimas que há 2 anos pedem por justiça. Pois é, Dudu, mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos. 11 pessoas foram denunciadas à Justiça do Rio de Janeiro pelo Ministério Público Estadual pela morte dos 10 jovens no Ninho do Urubu. A gente lembra que essa tragédia aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019, portanto, mês que vem completam aí 2 anos. Entre os denunciados estão o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, 4 representantes da empresa que forneceu os contêineres que pegaram fogo, além de funcionários do clube e também prestadores de serviço. Se a Justiça do Rio aceitar essa denúncia do MP, Dudu, todos vão responder pelo crime de incêndio culposo qualificado, quando não há a intenção de matar. Eu acho extremamente importante ressaltar que quando lutamos por justiça, é mais que importante reconhecer os nomes e sobrenomes dos culpados. A responsabilidade abstrata dá uma incrível sensação de impunidade. Exatamente. A denúncia aponta que houve desobediência às sanções administrativas impostas pelo poder público por descumprimento de normas técnicas regulamentares. Também alega que houve ocultação das reais condições das construções existentes no local para fins de fiscalização do Corpo de Bombeiros. O crime do Ninho do Urubu não deixa dúvidas de que o incêndio não foi ocasionado por força maior. Inclusive, de acordo com a denúncia, as condutas dos acusados são as únicas causas do incêndio. Tilão, agora nós vamos falar de símbolos. Os símbolos têm uma importância enorme para a memória coletiva. Quando você institui uma data importante, destina um dia para homenagem, quando você reserva um espaço físico destinado a prestigiar ou construir um memorial, você está fazendo uso de uma ferramenta muito importante para a memória coletiva, os símbolos. Essas marcas são meios de transformar algo subjetivo, como a memória, em símbolos públicos. Então, quer dizer que por trás de todo o símbolo sempre tem uma decisão ou uma vontade de indivíduo ou um grupo social? Exatamente. Por exemplo, uma das iniciativas do Flamengo da Gente foi lutar para que o 8 de fevereiro fosse considerado uma data oficial do Flamengo. Bom, para quem não conhece, o Flamengo da Gente é um grupo de sócios do clube que continua buscando respostas para o caso do Ninho do Urubu por meio da campanha Nós Não Esqueceremos, a qual se baseia nos pilares de memória, verdade e justiça. Parece uma coisa simples, mas esses pequenos gestos são uma forma de reconhecimento e de transmitir uma mensagem para gerações futuras. O reconhecimento simbólico é uma forma de materializar memórias. E o que você pensa a respeito do novo centro de treinamento do Ninho do Urubu que eles fizeram para os garotos de 14 e 17 anos? Porque assim, eu vi que as instalações são a cara da riqueza, né? São 2 meninos por quarto, tem um banheiro exclusivo, tem ar-condicionado, refeitório, assim, tudo chique.
O local foi super elogiado pelo Juizado de Infância e Adolescência do Rio de Janeiro e é importante falar que ele conta com o aval do Corpo de Bombeiros. Eu acho que é o mínimo que o Flamengo deveria fazer, na verdade, é oferecer uma instalação top. Porém, tem uma coisa que está faltando no novo CT. É a memória. Faltam marcas de que ele foi construído depois de uma tragédia, que só foi possível às custas de morte de 10 garotos. Falta recordar que antes os adolescentes da categoria de base do Flamengo dormiam em containers irregulares. Mas, Rô, como você acha que a gente pode ressignificar um local? Assim, de que forma que a gente pode dar um novo sentido ao local, uma maneira de homenagear, por exemplo, uma vítima, sem que o local frequentado tenha uma cara fúnebre? Então, Tilão, não é uma tarefa fácil representar o que já não está, o que a gente perdeu como sociedade. Mas não é impossível. Por exemplo, você pode construir um campinho ou uma escolinha de futebol em homenagem aos meninos. Inclusive, os familiares do Christian Ismério e do Samuel Thomas lançaram um projeto chamado Escola com Bola, em homenagem aos meninos do Ninho. Você também pode criar um memorial que mostre a história dos garotos, coisas que eles gostavam. Inclusive, o memorial é um pedido dos familiares das vítimas para o clube. Outro exemplo de iniciativa é transformar o 8 de fevereiro em data oficial do Flamengo. Convocar a torcida para ingressar no Maracanã e prestar uma homenagem às crianças. Todas essas são formas lindas de prestar uma homenagem. Então, pelo que eu vi do Flamengo enquanto instituição, não houve nenhuma iniciativa para memorizar, né, infelizmente. Todos os avanços conquistados foram frutos de luta e reconhecimento das vítimas e dos torcedores que não estão de acordo com essa impunidade. E inclusive, você viu que emocionante o vídeo da torcida do Flamengo, aquele que homenageia os meninos do Ninho, e ele inclusive é um símbolo de memória, né? A letra é maravilhosa, Tilão. Para quem não conseguiu escutar direito, ela diz que essa nação jamais vai esquecer e que o Flamengo vai jogar para sempre por vocês. É de chorar de emoção, né, Tilão? Todas as torcidas, todos aqueles que amam futebol têm o dever de homenagear esses adolescentes no dia 8 de fevereiro. E Rô, continuando a falar de símbolos, e aquele muro em frente ao Maracanã, que tem um grafite muito lindo com o rosto dos meninos. O grafite foi uma iniciativa de alguns torcedores que juntaram uma grana para prestar essa homenagem. Sim, Tilão, mas e o clube? O que ele tem feito para contribuir para a memória dos meninos do Ninho? Rô, pro clube é melhor esquecer, né? O grafite que os torcedores fizeram está a 48 quilômetros distantes do Ninho do Urubu. Inclusive, distância é uma palavra que define a relação entre os dirigentes do clube e as vítimas da tragédia. Hoje, os familiares da vítima do Ninho do Urubu, mais do que indenizações de justiças retroativas, eles querem um reconhecimento simbólico. Eles querem acolhimento por parte do clube que sempre tratou do assunto com frieza e distanciamento. A nossa maior indignação em si, com a diretoria do Flamengo, é a respeito disso. É não ter um contato com nossos familiares. Não ter assim, uma importância. Hoje eles não dão importância para os nossos filhos. Para você ter uma dimensão, no ano passado os familiares das vítimas foram barrados ao tentar ingressar no Ninho do Urubu para prestar uma homenagem. Após cerca de 1h30 de espera por uma liberação do Flamengo, as famílias desistiram e foram embora do centro de treinamento inconformadas. A homenagem foi feita do lado de fora. Além do Flamengo não tomar a iniciativa de organizar uma homenagem à altura da tragédia, impediu os familiares de levar velas e fazer uma oração aos seus meninos.
Vale mencionar que, fruto da resistência dos familiares e do movimento Nós Não Esqueceremos, este ano foi diferente. O Flamengo realizou uma missa na Gávea em homenagem aos meninos e apresentou o projeto social, que mencionamos anteriormente, chamado Escola com Bola, que tem como objetivo dar reforço escolar e promover atividades esportivas para crianças em situação de vulnerabilidade. Jorge, presente. Arthur, presente. Jedinho, presente. Riquelmo, presente. Christian, presente. Samuel, presente. Pablo, presente. Vitor, presente. Átila, presente. Beno, presente. Agora e sempre. Bom, chegamos ao final de mais um episódio duro, já que é uma ferida que ainda está aberta, a justiça ainda não foi feita e a memória do ocorrido está em plena disputa. Os que buscam impunidade não podem ganhar daqueles que querem justiça. E para terminar, vamos conhecer o Tilão. Eu já me apresentei no episódio passado e agora, Tilão, conte pra gente, conte pros nossos ouvintes quem é você, como surgiu seu interesse por memória. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Tilão, eu tenho 31 anos, sou uma pessoa tímida, bastante. Mas sou uma pessoa que gosta muito de ler e gosta muito de memória. Sempre gostei, inclusive, muito de memória, de história, desde criancinha, assim. Sempre fui muito ligado a esses movimentos sociais. Eu lembro da minha mãe me levando em algumas passeatas, em algumas palestras, buscando por justiças sociais, sabe? Então, desde pequenininho, eu sempre tive essa ligação muito forte com a memória. Inclusive, até estava conversando com a Rô um dia desses, de que quando pequenininho mesmo, criancinha, enquanto as crianças escutavam Xuxa Só para Baixinhos, Sandy Júnior, eu estava em casa escutando Chico Buarque, estava escutando Gilberto Gil, Caetano Veloso, e toda essa galera que lutava contra a ditadura, sabe? Porque minha mãe escutava isso, então era o que eu escutava, era o que eu tinha para escutar lá em casa. Então eu sempre cresci muito nesse mundo de luta pela justiça social, sabe? E acho que veio daí meu interesse por memória. E a ideia, como a Rô falou no podcast, veio muito natural pra gente, porque era algo que eu sempre queria fazer, falar sobre isso, conversar com alguém sobre isso. E eu e a Rô e mais um grupo de amigos durante a pandemia, a gente se juntou e a gente conversava toda semana sobre um assunto, debatendo. E isso foi crescendo, assim, crescendo dentro da gente, até que nasceu esse filho aqui nosso, do podcast, que pra falar de memória, né? E na verdade, acho que assim, não é algo só nosso, é algo de vocês e pra vocês, sabe? É algo pra gente construir junto aqui, pra gente debater, discutir e conversar. E pensar no nosso futuro, porque eu acho que memória tá muito ligado no nosso futuro, porque tudo se repete, né? É um ciclo. Então é isso, gente. Acho que eu sou o Tilão, eu tô aqui pra conversar com vocês, junto com a Rô. E vamos debater pra nos tornarmos seres humanos melhores, né? Acho que a ideia é essa, é a gente evoluir sempre enquanto pessoa. Ai, Tilão, você é muito um ser superior. Enquanto eu tava escutando Sandy Júnior, Chiquitita, Dig Joy, Popó, você tava escutando Chico Buarque. Você é a pessoa mais linda do mundo. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Roteiristas e apresentadores, Rô e Tilão, e edição, Lucas Batista. As reportagens que você escutou são da Record TV, R7, Brasil Urgente, SBT e Flá TV. O áudio das Mães do Ninho do Urubu é uma linda produção do Flamengo da Gente e do movimento Não Esqueceremos. Siga-nos no Instagram, @Memória Popular Brasileira, e mandem sugestões de tema. Até a próxima e um abraço! Tchau, gente. Um abraço.